Hello, Minasan, tudo bem com vocês? Aqui é a Yasmin e eu fiquei afastada do canal por uns 5 anos. Na época, eu havia acabado de me formar na faculdade e estava iniciando minha vida profissional. Tudo era novo e eu estava muito animada com a minha nova vida. O emprego não era exatamente o que eu queria, mas eu teria dinheiro para investir na minha carreira como desenhista. Mas infelizmente as coisas não saíram como eu esperava e como consequência tive burnout. E perdi minha segurança e confiança. Eu sempre senti ansiedade toda vez que eu chegava perto dos meus desenhos. Fiquei com um pavor tão grande de voltar a desenhar que eu fugia das minhas redes sociais. E tinha arrepios toda vez que eu via vídeos de desenho no YouTube. Eu me sentia fracassada. O que me levou a fugir do meu canal, do meu blog, da minha conta do Insta ou qualquer outra coisa. Mas acabei passando por coisas piores com pessoas e isso fez eu me perder mais ainda. Cheguei ao ponto em que eu não sabia mais quem eu era. Isso me fez criar um pavor tão grande que decidi tomar um rumo na minha vida, porque tudo estava me esgotando e eu estava afundando, eu precisava reagir. Não foi um processo fácil. No começo, minha autoestima estava muito baixa e quase desisti por várias vezes. E pela primeira vez, criei coragem para enfrentar meus medos e ansiedade e voltar a fazer o que eu mais amava, desenhar. Eu me esforçava para não me abalar com os comentários ruins, para não perder a coragem. Lembro que quase desisti quando estava no processo do vídeo da Sailor Netuno. Eu estava muito animada e pensando no quanto o desenho estava bonito, quando um parente se aproximou e disse que uma amiga dele era muito boa no desenho. Ele me mostrou os desenhos dela e dava para ver que ela tinha começado a desenhar há pouco tempo, que era iniciante. Não a desmerecendo, mas deu para sentir que ele apenas queria comparar mesmo, cutucar a ferida. Aquilo fez a minha insegurança aumentar mais. Tive vontade de desistir do desenho e uma grande vontade de chorar surgiu ao meu peito. E naquele momento tive que tomar uma decisão. Se fosse para ficar vulnerável daquele jeito, voltar para o canal não seria uma boa ideia. Ou eu aprendi a lidar com essas coisas, ou a minha ansiedade iria piorar drasticamente. Então tive que me controlar e seguir em frente. Mas o que mais me assustou foi quando descobri que até em meus desenhos eu havia perdido minha identidade. No começo, eu pensei que fosse apenas um bloqueio artístico, que logo passaria, mas percebi que era pior do que um bloqueio, eu simplesmente não fazia mais ideia do que fazer. De repente, o branco do papel tornou-se grande demais. Um abismo. Eu não conseguia ter boas ideias, e quando tinha, não conseguia reproduzi-las. Então eu desenhava a mesma coisa várias vezes na tentativa de melhorar. Foi quando me dei conta de que eu havia perdido meu estilo, e isso me assustou demais. E quando isso acontece, gosto de voltar às origens, então fui atrás dos meus antigos desenhos. Quando os achei, eu senti saudades daquela Yasmin. Eu podia não ter técnica, mas eu tinha determinação, coragem e amor. Então eu senti que eu deveria me esforçar mais, me reencontrar, para assim poder amar os meus desenhos novos, assim como eu amava os antigos. E isso foi ótimo para mim, porque eu consegui quebrar várias barreiras durante esse processo. A verdade é que nunca vemos os erros por trás de uma obra. Toda vez que eu errava, eu me autocriticava, não me achava capaz e pensava que profissionais não erravam daquela maneira e que eu precisava melhorar. Mas quando fui obrigada a redesenhar a mesma coisa várias vezes, em papéis diferentes até acertar, eu percebi pela primeira vez que quanto mais eu refazia, mais refinado o desenho ficava. E foi quando eu finalmente percebi que eu estava olhando pelo lado negativo. Ou o copo está meio vazio, ou está meio cheio, e é você que decide como ver isso. A verdade é que isso foi extremamente libertador. O processo do desenho é mais importante do que obter um resultado bom de qualquer jeito. Afinal, como chegar ao fim sem os meios, certo? E pensando nisso, eu decidi voltar à estaca zero. Como aquecimento, eu voltei a desenhar poses que eu já conhecia e usei as técnicas que aprendi ao longo do meu caminho. Uns dirão que voltei à minha zona de conforto, e está tudo bem, eu prefiro dizer que o bom filho retorna a casa. Então não tem problema errar, começar tudo de novo, refazer o que te desagrada, sabe? Está tudo bem em não estar bem. Demora um pouco, mas no final deu certo, e eu finalmente me encontrei.
Confesso que foi um vídeo muito difícil de fazer, porque geralmente não gosto de falar de coisas mais pessoais. Mas era importante explicar o que aconteceu e por que eu sumi do canal. Ainda é difícil voltar às redes sociais e mostrar minha vida, mas essa história fica para outro dia. Talvez. E peço desculpa às pessoas que ficaram desconfortáveis com o tema do vídeo. Pode parecer difícil, mas no final sempre há um meio, uma esperança. Enfim, muito obrigada por terem assistido até aqui e desejo a todos um bom dia. Bye bye!